Bom dia, boa tarde, boa noite. Sexta-feira, tava com saudades. Agora o espaço de uma semana, né? Então a gente sente falta de estar aqui conversando com vocês. Semana passada eu falei sobre, né, será se é possível viver sem se preocupar? Trouxe aqui um passo a passo para que a gente possa seguir ali a fim de viver uma vida mais tranquila aqui, né? E hoje eu vim trazer, desculpa, eu vim trazer sobre modelar alguém. Hoje em dia o que mais se fala é sobre essa tal da modelagem. É você olhar alguém que já alcançou algo que você gostaria e aí você começa agora a imitar daquela pessoa, a estudar sobre ela, ver o que ela fez, o que ela não fez, para tentar alcançar aquilo que ela alcançou e que é seu desejo também, não é mesmo? O que mais se fala hoje é assim. Mas já tem tempo que eu e a Magda conversando nos nossos cultos matinais e a gente veio falando exatamente sobre o quanto nós somos falhos, né? Por mais que muitos tenham sucesso em algumas áreas da vida, nós somos humanos e somos muito falhos. Então, por que eu vou me preocupar em modelar alguém quando eu tenho o maior exemplo para modelar, que é Jesus, né? Eu estava estudando sobre esse tema e procurando referências bíblicas, procurando ali sobre o jeito de ser de Jesus para trazer. Fiz muitas anotações separadas, são vários papeizinhos que eu fui anotando muita coisa. E depois me bateu uma curiosidade, vou pesquisar para ver se tem alguém falando sobre modelar Jesus. E para minha surpresa, eu não achei quase nada de gente falando ou falando de forma às vezes mais superficial. E fiquei até assim, falei, caramba, como que as pessoas não ainda se atentaram, né, para isso. E o que eu achei foi, de fato, pessoas ensinando a modelar outras pessoas. Ainda cheguei fazer algumas anotações para ver o que as pessoas andam ensinando. Mas antes, como de costume, quero entregar este momento nas mãos do Senhor. Que o Espírito Santo venha me guiar em cada passo aqui, cada palavra que sair da minha boca, seja do coração do Pai, para que a gente venha aprender no dia de hoje tudo aquilo que Ele quer nos ensinar e o quanto que a gente às vezes está perdendo tempo por não entender o que Deus quer para cada um de nós, não é mesmo? Então, seguindo o que eu estava falando, eu fiz algumas anotações. E aí eu achei alguém ensinando sobre modelar alguém. Aí, lá ele falava justamente disso. Você primeiro vai procurar uma pessoa, né, que está fazendo sucesso, no sentido de ter conquistado algo ali que você deseja, e aí então você vai agora verificar, porque segundo ele tem duas maneiras de modelagem. Por observação, que é a maneira mais difícil, mesmo porque você não mora com a pessoa, não tem como você ficar ali observando e imitando as atitudes dela. E tem a outra que é a metamodelo, que é com perguntas específicas sobre o que a pessoa fez para alcançar êxito. Mas para isso, além de você fazer as perguntas específicas para descobrir como a pessoa alcançou êxito, você também vai se fazer perguntas. Eu achei interessante. Ele colocou 6 perguntas. E aí, a primeira pergunta, o que você quer alcançar? Segunda, que modelo conseguiu o que você quer alcançar? Que é justamente, né, que eu falei lá no início, de observar e ver uma pessoa que alcançou aquilo que você também quer alcançar. No que essa pessoa acredita? Né? O que essa pessoa que conquistou o que eu quero acredita? Qual é o diálogo interno dessa pessoa? Qual a fisiologia desta pessoa? Ou seja, a maneira dela se portar diante ali das situações. O que essa pessoa fez para conseguir isso? E aí, são técnicas de PNL, que é uma programação neurolinguística que ele ensina.
E aí eu lembro que no final ele fala, se você conseguir desempenhar todas essas ferramentas e tal, você pode conseguir êxito. Ou seja, é trabalhoso, né? Mas eu achei muito interessante a parte que ele fala do metamodelo, que é justamente você fazer perguntas, que é o que eu e a Magda sempre vem batendo na tecla aqui, ensinando que as perguntas nos levam a algumas respostas. E é dessa forma, perguntando, que a gente vai aprendendo. E a gente tem ensinado isso junto com o momento de intimidade com Deus, de conversar mesmo com Ele, fazer perguntas, tentar entender as coisas, né? Para que a vida deslanche no sentido espiritual, nas várias áreas da vida. E eu achei muito interessante isso daqui. Por quê? Porque o metamodelo nos leva a estudar, né, mais a fundo sobre o que a pessoa ali, a forma de agir e tal. Beleza. Trazendo agora para o que interessa, que é o título aí, né, do vídeo, que eu falei lá atrás, por que que eu vou agora ficar procurando alguém que é ser humano, que é cheio de falhas e não me garante que, como o próprio rapaz falou assim, se você conseguir colocar e tal, com esforço e tal, se você se esforçar, você pode conseguir isso? Pode, não é garantido. Por quê, gente? Porque cada um de nós temos características únicas. Cada um de nós fomos feitos com temperamentos diferentes uns dos outros. Existem 4 tipos de temperamentos. E sempre, cada pessoa tem um que é dominante, vem depois um segundo também que está abaixo do dominante, mas que exerce uma função, um papel muito forte, influencia nas nossas atitudes, bem forte também, e depois um pouco de cada um dos outros. Todos nós temos os 4 tipos misturados, porém, cada um com uma força nas nossas atitudes. E a mistura que Deus faz em cada um de nós é única. Cada um de nós somos únicos. Então, às vezes o que funcionou para você, por mais que eu tente imitar e olhar, não vai funcionar da mesma forma para mim, porque o meu temperamento é diferente, o meu jeito de ser, as minhas dificuldades são diferentes da sua, as minhas facilidades, né? Aquilo que eu faço de melhor é diferente. Então, é bem difícil e complicado você querer modelar alguém, querer ter o sucesso que a pessoa teve, sendo que você é uma pessoa totalmente diferente dela. Então, às vezes, e olha que tem gente ganhando muito dinheiro em cima disso, vendendo cursos e prometendo sucesso e tudo, e as pessoas na ânsia de querer vencer, na ânsia de querer alcançar coisas, embarcam nessa. Então, há pouco tempo eu e a Magna embarcamos numa dessa. Mas, como diz lá na palavra de Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a gente tirou muito ensinamento, né, de tudo isso, e nada foi em vão. Então, voltando aqui para o foco. A partir disso, o que eu percebo? Primeiro, que pessoas falham. Por mais que você olhe para alguém e vê ela tendo sucesso e aparentemente em todas as áreas da vida, a internet mostra muita coisa que não é real. Somos cheios de falha. O dia que alguém conseguir plenitude em tudo, essa pessoa está prontinha para ir para o céu, né? E outra, por que eu vou ficar batendo a cabeça para me espelhar em alguém se eu tenho o maior exemplo, ainda mais sendo cristão? Se eu digo que eu sou cristã, você diz que é cristão. Então, em quem que a gente deve se espelhar? Qual o modelo? E é o modelo de sucesso, maior sucesso aqui da Terra, que não falhou. É um modelo que deu certo. Jesus. E é nele que a gente deve se concentrar e procurar modelar. Lá, apóstolo Paulo fala bem assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele ousou falar dessa forma, sede meus imitadores. Aqui está falando sobre modelar. Mas por que ele falou? Porque ele estava vivendo o cristianismo na forma mais, como que eu posso dizer, mais íntegra que ele poderia viver. Ele com todas as falhas, porque era humano, e ele sempre enfatizava,
Mas ele procurava viver ali, ele se doou completamente. Então, ele podia falar, sede meus imitadores, e eu até entendo que ele falando dessa forma, porque é muito mais fácil, humanamente falando, você ver alguém de carne e osso ali na sua frente fazendo, para você seguir, para você, né, aprender com ele, do que alguém que você não vê. É mais fácil, né, se relacionar a princípio ali, principalmente quando se está começando a ter um relacionamento com Deus. Então, eu entendo porque Paulo falou dessa forma, porque há algo mais palpável ali para eles, né, os primeiros cristãos. Então, ele falou, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Aí, quando eu comecei a buscar os atributos de Jesus, a forma como Jesus lidava com as coisas, o assunto é imenso, daria para fazer uma série falando só disso, só disso, só disso. Mas eu fiz algumas anotações, alguns pontos que a gente, para um pontapé inicial, ter como base. E primeiro lá em Isaías 53:2 vem falando que Jesus não havia nenhuma formosura, né? Que em Jesus, ou seja, estar falando ali da beleza física. Ele era uma pessoa comum, ele não era nenhum modelo que você olha e falava, nossa. Ele era um homem simples e comum do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né? As pessoas às vezes tentam retratar Jesus de uma forma assim, sabe? Colocam lá pessoas loiras, olhos verdes. A gente sabe que aquela região lá nem tem pessoa loira, a região que ele nasceu, né? Então, lá em Isaías vem falando, né, que Jesus não tinha nenhuma beleza que nos agradasse, que a gente olhasse, como eu falei, e falava, nossa, né, como um modelo. Mas o que atraiu, né, aos homens foi a personalidade de Jesus, foi o seu caráter, foi a sua forma de ser, de agir. E aí eu vim listando. Jesus, ele tinha primeiro de tudo, que eu quero enfatizar aqui, que eu nem cheguei a anotar, mas eu quero enfatizar aqui. Jesus resumiu os 10 mandamentos. Ele falou, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Só aí já é algo assim que a gente de cara já vê que Jesus, ele queria a todo tempo agradar ao Pai, né? E entendia que se eu amo o Pai, eu também vou amar meu próximo, né? Tem uma parte até que fala que se você diz que ama a Deus e não ama seu irmão, que está do lado de Deus, você não pode nem ver. Você fala que ama a Deus e não ama seu irmão que está próximo, então você está mentindo, não tem como. Então, Jesus foi esse que veio cumprir a lei. E mais do que isso, né? Ele veio derramar do seu amor por nós. Mas entrando aqui na parte das qualidades de Jesus, das características, né, do seu comportamento, ele tinha uma natureza compassiva. Ele teve compaixão da multidão, lá, né, aquele monte de gente, todo mundo sem comer, ele foi lá, multiplicou. No primeiro milagre, ele já teve compaixão. Os noivos ali, a festa rolando, o vinho acabou. E aí, o que acontece? Ele precisava ter feito aquele milagre? Não. Aquilo dali foi empatia. Nossa, um casamento, um momento tão alegre, de repente, acaba o vinho. O pessoal vai sair tudo falando mal da festa, fala, nossa, acabou o vinho, e não sei o quê. Né? A gente sabe que o ser humano fala mesmo. Ia sair um monte de gente criticando da festa. Jesus teve empatia ao fazer aquele milagre, né? Porque se colocou ali no lugar dos noivos, né? Poxa, eles iriam ficar tão tristes, né? Aquele monte de gente saindo falando mal. Então Jesus era uma pessoa compassiva. E lá também, durante a multidão ali, que essa multidão seguia quando ele estava pregando, ele multiplicou os pães, né? O peixe, e alimentou a multidão. Ele curou doentes, né? Sua compaixão também foi demonstrada quando ele curou, ressuscitou. Ele se importava com as pessoas. Mais do que simplesmente falar que ama, ele demonstrava o seu amor em atitudes. Então, nós, assim como Jesus, devemos amar o próximo. Demonstrar com atitudes. Não adianta a gente falar que ama, quando na oportunidade de demonstrar o amor, a gente vira as costas. Isso não é amar. Isso é tentar se enganar.
Mas por mais que às vezes a gente possa enganar as pessoas, a Deus a gente não engana, porque Ele sonda os nossos corações. E aí vem, Jesus era sério e focado, ele tinha uma missão, ele veio com a missão, e ele não se desviou dela hora nenhuma, mesmo sabendo o peso da missão. Pensa comigo, você é mandado para uma missão, onde você tem que primeiro revelar o Pai, falar do amor do Pai, depois você se entregar em morte de cruz, para salvar uma humanidade que não está nem aí para nada. Que missão é essa? Você toparia uma missão dessa? É difícil, né? Mas ele, hora nenhuma, se desviou da sua missão e entendeu que era necessário. E ele veio com a atitude de servo, ele veio para servir, como está lá em Marcos 10:45, lá fala, que eu separei aqui para a gente ler, em Marcos 10:45, fala assim, ó, peraí, 10:45 fala assim, ó, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muito. Uma das características de um cristão é servir. É na hora que você vê alguém necessitado, e aqui eu não estou falando de servir, de dar esmola, de dar uma ajuda financeira, isso também é servir. Mas eu estou falando de tudo. Às vezes você está ali, uma pessoa está executando uma tarefa e você vê que ela está ali assoberbada, você para ajudar, isso é servir. Às vezes você está num local público, alguém deixa alguma coisa cair, você vai lá, ajuda, ou a pessoa cai. São diversas situações onde a gente pode servir. Alguém precisando de uma ajuda para achar um endereço, alguém, sabe? Teve um dia que eu estava numa pracinha, tinha levado minha menina para fazer uma prova num sábado, e eu sentei lá na pracinha, fui ter ali meu momento com Deus, estava ali conversando, aí de repente chegou uma moça e falou, ei, você sabe onde fica esse endereço? Quando eu olhei no papel, eu não sabia, embora eu ande por aquela região ali, a gente não sabe o nome de todas as ruas. Como eu estava com meu celular, rapidamente eu me prontifiquei. Fui lá no celular, pesquisei a rua, era a rua pertinho da gente, assim, e eu não sabia o nome da rua. Eu falei, fica aqui e tal, mas ela saiu tão agradecida e eu fiquei com meu coração tão quentinho, porque ali eu estava servindo. Ali eu estava servindo. Então, é disso, é sobre isso. É sobre servir como Jesus servia. E ele também era gentil e altruísta. E o que é altruísmo? É justamente essa característica de se dedicar aos outros, de ser solidário. Jesus também era submisso à vontade do Pai. Quando ele veio à Terra, né, e viveu aqui, depois foi para a cruz, ele já sabia qual era a missão dele, ele sabia tudo que ele iria passar. E ele topou vir. Jesus deu o seu melhor e ele topou vir, sabe? E por mais que teve momento que ele, lá já próximo dele ser preso, que estava chegando o momento dele ser crucificado, ele como um ser humano, porque aqui ele viveu como um de nós, ele tremeu nas bases, porque ele estava vivendo, né, como um ser humano, e chegou o momento dele falar, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Ou seja, se tiver um segundo plano aí, que eu não precise morrer, que eu não preciso passar por esse sofrimento agonizante. Mas aí ele entendia que eram sentimentos e que, embora ele estava sentindo algum pavor, ele precisava confiar no Pai e que a vontade do Pai fosse feita e não a dele, porque ele sabia que depois iria triunfar. Então ele foi obediente à vontade do Pai, né? Lá em Hebreus 5:8 fala, porque Cristo aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Ou seja, ele já era obediente. Aqui quando cita, eu já até falei sobre esse versículo em algum outro momento, aqui quando cita que ele aprendeu a obediência nas coisas que sofreu, é porque é fácil obedecer quando tá tudo bem. O difícil é obedecer quando chega ali uma crise, quando chega algo ali que te impele a desistir, e você mesmo assim, mesmo sabendo do sofrimento que vai passar, você continuar obedecendo. Aqui fala que ele aprendeu justamente porque nesse momento aqui foi aonde que ele foi testado nas suas emoções. Então, assim como Jesus, também devemos ser submissos ao Pai, devemos ser obedientes.
Jesus tinha um coração misericordioso e cheio de perdão. E aí, ele, lá na cruz, ele olha e fala para o Pai: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles açoitando Jesus, zombando dele, falando: desce da cruz agora, você não é o Rei dos Reis? E Jesus, com toda a misericórdia, entendendo que eles ali não sabiam o que estavam fazendo, pediu ao Pai que lhes perdoasse. Então, assim como Jesus, nós devemos ser misericordiosos, nós devemos perdoar, entender que o outro não é aquilo que a gente, como diz aquele versículo, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra espírito e potestade. A gente entender o que está agindo através do outro e que ele é digno de misericórdia, assim como nós. E a gente conseguir discernir, para a gente também ser misericordioso, ser perdoador, porque o perdão nos liberta. E Jesus também tinha uma reputação boa, era cuidadoso. Ele curou com frequência para que as pessoas soubessem quem era verdadeiramente. Ele provou ser o Filho de Deus por todos os milagres que fez, mostrando o tempo todo cuidado pelas aflições daqueles que o cercavam. Quem nós temos sido na sociedade? Quem nós temos demonstrado ser com as nossas atitudes? Quando eu falo que sou cristã, as minhas atitudes revelam isso? Quem olha para mim nota a diferença? Ou não? Se não notar a diferença, então eu não estou sendo cristão, não estou sendo luz e sal da terra. Então, nós devemos, assim como Jesus, ser bons e cuidadosos com quem está à nossa volta. Porque é muito fácil eu amar minha família, eu amar meus amigos e desprezar o resto. Eu passar numa rua, ver um mendigo e olhar para ele como se fosse algo, né, normal e não ter nenhuma compaixão. Então, assim como Jesus era bom e cuidadoso, nós também devemos ser. Ele também era honesto e verdadeiro. Ele nunca violou sua própria palavra, ele falou a verdade onde quer que fosse. Ele viveu uma vida que poderíamos seguir explicitamente. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Ele já está deixando a chave para a gente. Eu sou o caminho. Vem, segue através de mim. Ou seja, com a ajuda dele. E aí, ao mesmo tempo que ele era honesto e verdadeiro, ele também era pacífico. Ele não argumentava para se defender. Quando eles começavam a criticar, hora nenhuma ele falava: eu estou sendo injustiçado, ou e ficava tentando se explicar para se defender. Não, ele não precisava fazer isso, porque ele sabia em quem ele cria, ele sabia que o Pai era com ele e por ele. Então, ele não ficava se defendendo, tentando forçar as pessoas a o aceitarem de qualquer maneira, não. Ele era pacífico, e assim como ele também nós devemos ser pacífico com as pessoas. A gente não deve querer enfiar nossas ideias a todo custo na mente das pessoas, a gente deve expô-las. E aí quem convence as pessoas se elas estiverem erradas, e a gente na ocasião estiver certo, é o Espírito Santo, não somos nós. Então esse não é o nosso papel, a gente tem que ser pacífico. Assim como Jesus, verdadeiro, honesto, falei, vou cumprir com a minha palavra. Se eu falei algo que eu ia fazer, devo cumprir com a minha palavra. Porque Jesus, ele nunca violou sua própria palavra. Então, se temos que modelar alguém, que modelemos a Jesus. Jesus também era íntimo dos seus seguidores. Ele passava tempo de qualidade com eles e de quantidade também naquela época, porque a missão dele era essa, né? Ele desejava a companhia, ensinava, ajudava, concentrava no que era eterno. Ele mostrava que tudo aqui é passageiro, a gente está aqui, devemos conquistar coisas aqui sim, mas a gente nunca deve se apegar a ela como se aquilo fosse tudo pra gente, porque a nossa vida é passageira, a nossa vida é eterna. Então a gente deve se concentrar no que é eterno. E Jesus ensinava isso, ele ensinava. E ele também não se conformava com coisa errada. Ele confrontava o que estava de errado.
Exemplo disso foi quando os mercadores estavam ali no templo fazendo comércio, se aproveitando da boa vontade, da humildade das pessoas, da simplicidade, para tirar proveito ali, vendendo. E aí ele foi lá, expulsou todo mundo, falou: essa casa será casa de oração, vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Está lá em Lucas 19, 46. Ele estava defendendo que a casa era a casa do Pai. Ele se importava com o que o Pai pensava. E aí, naquele momento, ele se impôs, mas ele não pecou, porque ali ele foi até certo limite, né? Ele não ultrapassou o limite, como tem escrito: ireis, mas não pequeis, né? A gente pode sentir raiva e, naquele momento, ser mais ativo, mas até certo limite. A gente não pode ultrapassar e fazer besteira. Jesus tinha equilíbrio nas suas emoções, no seu modo de agir, em tudo que fazia. E assim a gente deve procurar ser para a gente ter sucesso em todas as áreas da vida, seja no relacionamento com o cônjuge, seja com os filhos, com os amigos, com os colegas de trabalho, com a sociedade em geral. Se a gente for compassivo, se a gente for forte, quando precisa combater o que está errado, mas manso, né? Parece contraditório, mas não. A mansidão aqui vem justamente do equilíbrio, do saber agir e falar, e também a autoridade. As pessoas ficavam maravilhadas com a autoridade de Jesus, e está lá relatado em Marcos 1,27, acho que eu até separei essa parte aqui também. Marcos 1,27 fala assim, ó: todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isso? Um novo ensino? E com autoridade, aqui tá bem assim, com exclamação. Ele falava: até os espíritos imundos ele dá ordem e eles lhe obedecem. Então eles estavam maravilhados com a autoridade de Jesus. E ter autoridade é diferente de autoritarismo. Ter autoridade é você ser um líder com excelência, se importando com o outro, não passando por cima de ninguém, sabe? Respeitando o direito de ir e vir de cada um, respeitando a forma de pensar do outro, não querendo enfiar a goela abaixo, porque Jesus não fazia isso. E se a gente tiver autoridade com mansidão, a gente vai ter sucesso em todas as áreas da vida. A gente não vai precisar ficar quebrando a cabeça para aqui e para ali. E notem, gente, que aqui, diante de tudo que eu estou falando, eu não estou falando que você não deva se especializar em algo de uma carreira que você queira seguir, de procurar conhecimento, sabe? Não, você deve procurar. O que eu quero fazer da vida? Eu quero trabalhar com isso aqui. Então, eu vou procurar tudo que ensina sobre esse assunto para eu aprender. Mas quem vai garantir se você vai ter sucesso ou não? Primeiro é você, modelando Jesus. Quais eram as características? Como que Jesus se portava diante das pessoas? Como que ele se portava? É isso. Ainda mais quando somos cristãos, porque a palavra de Deus fala: o homem faz planos, mas Deus lhe dirige os passos. Então o que adianta eu pegar uma pessoa: fulano ficou milionário, agora eu vou me espelhar no que ele fez, vou fazer igual para eu ficar também. Você já se perguntou se Deus quer que você fique milionário? Como assim, Jocely? Isso, Deus não se mete nisso, não. Não se mete, porque nós temos livre-arbítrio. Mas Deus conhece o fim antes do começo. Tem pessoas que por causa do dinheiro se perdem. Tem pessoas que por causa do poder se corrompem. Você quer o quê? Ter sucesso aqui, mas alcançar a vida eterna? Ou você quer ter sucesso aqui a todo custo e esquecer que tem o depois? Então, antes de qualquer coisa, você tem que pedir a Deus: Senhor, eu não quero fazer nada que vá me tirar da tua presença. E se ele ver lá na frente e ver que se você tiver muitas posses, irá fazer com que você perca a sua salvação, e você fez essa oração pedindo a ele, você não vai alcançar aquilo. Porque aquilo vai ser sua perdição. Vai ser sua perdição. E a gente não precisa de muito para ser feliz. Não precisa. E aqui eu não estou falando: você não deve buscar seus sonhos, você não deve querer ficar rico. Não é nada disso.
É antes de qualquer atitude tentar entender o que Deus quer para a sua vida. É você perceber qual é o verdadeiro sentido da vida, o que realmente nos traz felicidade. Um dia desse eu vi um trecho de uma palestra que a palestrante vinha falando de um estudo, de uma pesquisa que foi feita há longos anos, foi, né, gastado bastante dinheiro com essa pesquisa, onde eles estavam tentando entender o que trazia felicidade. E aí eles estudaram pessoas ao longo de décadas, e eles só iam revelar o estudo depois que todas estivessem mortas, mas aí resolveram revelar antes, ainda tinha alguma dessas pessoas vivas, algumas dessas pessoas vivas. E aí o que foi revelado é que as pessoas que melhor viveram e foram felizes aqui foram aquelas pessoas que serviram as outras. Foi daquelas pessoas, e aqui não está falando de pobreza nem de nada, aqui está falando em atitudes de se importar com o outro, sabe? De se importar com o outro. Então, às vezes, a gente se concentra e acha que a gente vai ser feliz por ter coisas, quando, na verdade, não é isso que traz a felicidade. O que traz a felicidade é a gente ser, na essência, aquilo que Deus nos criou para ser. As coisas são consequência dos nossos esforços. E elas vêm naturalmente quando a gente faz tudo aquilo sem peso, sem busca desenfreada, entendendo que a gente tem um Pai que cuida de nós e que se a gente procurar sabedoria nele, ele vai nos dar direção do que estudar, do que fazer, do que não fazer. É sobre isso que eu estou falando. Então, quem eu vou modelar? O Filho de Deus que veio para aqui e cumpriu com a tua missão com excelência. Está lá à direita do Pai. Ele fez tudo com excelência. Então é nele que eu vou me espelhar. Eu não vou ficar agora quebrando a cabeça, porque como eu falei lá no início, ninguém é perfeito. Aí eu vou pegar isso aqui desse aqui. Ah, beleza, mas a outra parte dele não me serve. Ah, então eu vou procurar outro para pegar. Já pensou que trabalheira que vai dar? Que trabalheira que vai dar? Então pega um modelo perfeito, que você pode se apoiar em cada uma das suas características e mais, pedir a ajuda do Espírito Santo, porque Jesus esteve aqui todo o tempo guiado pelo Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos ajuda. E quando Jesus subiu, ele falou, não vos deixarei órfãos. O Espírito Santo vai ficar com vocês para vos guiar. E é o Espírito Santo que nos ajuda. Sozinho a gente não dá conta. Sozinho a gente não dá conta. Então, mais do que você se mirar em atitudes, qualidades para se espelhar, é você entender o que está por trás de tudo isso. E aí, depois vem falando que cadê? Virei a página. Ele também era paciente, né? Conhecendo e compreendendo nossas fragilidades. Ele várias vezes nos evangelhos verbalizou sua paciência diante de várias provocações infiéis. Eu anotei uma delas que tem várias citações, é Mateus 5, 13 e 16. Ele falou assim... Mateus 5, 13 a 16. Ele falou assim, ó. Vocês são... Não é esse não. Pera lá. Tô pegando errado. Mateus 8, 20. Não, Marcos 9, 19. Tá assim, ó. Ô geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Aqui eles estavam ali, né? Como diz, fazendo provocações. E aí Jesus fala dessa forma, ou seja, ele estava sendo paciente. Era muita gente ali o acompanhando para ver as maravilhas, o acompanhando porque estava ali maravilhado e atraído pelo seu amor, mas muitos ali estavam ali o seguindo para criticar, para botar defeito, como sempre tem. Não sempre tem aquela pessoa que vem para botar defeito? Que nunca te faz um elogio, mas para criticar, é o primeiro? Então, Jesus passou por tudo isso, gente. Cada situação que a gente passou, Jesus passou também, em outro contexto, de outra forma, mas que no fim significa as mesmas coisas, sabe? E ele, com toda a paciência, continuava a missão dele, ele não desanimou, porque além do fim da missão dele ser algo muito difícil, que ele teria que morrer, o percurso não foi fácil. O percurso nunca é fácil. O processo, né, como as pessoas falam. Então, se você está no meio de um processo, entenda que as dificuldades são naturais.
fazem parte do processo, mas você tem que se concentrar. E isso eu estou falando da parte espiritual só não, estou falando da parte prática da vida, do dia a dia. Aqui eu estou trazendo a prática para o dia a dia da gente com relacionamento interpessoais, a nossa vida. Então, que a gente possa também, assim como Jesus, ser paciente na tribulação, né? E aí, aqui são características, eu listei essas, a gente pode falar, são muitas coisas que a gente pode falar. Jesus, ele combatia a religiosidade, ele não fazia acepção de pessoas, ele confrontava o pecado, não o pecador, ele era perdoador, ele buscava a sabedoria de Deus o tempo todo, ele pedia ao Pai que o ajudasse, ele se posicionava contra as mazelas, né, do mundo, ele vivia por fé, não por vista, ele era um aprendiz, ele era servo, ele era humilde, manso, né? Várias características, como eu falei, se for ficar falando vai dar mesmo uma série de tanta coisa. Mas uma pergunta que a gente pode fazer, enquanto a gente está aprendendo a modelar a Deus, a Jesus, a gente pode perguntar diante dessas situações, como Jesus agiria nessa situação? O que Jesus faria? Isso vai nos fazer pensar, lembra das perguntas? O que Jesus faria diante dessa situação de afronta? O que Jesus faria aqui, se Jesus estivesse aqui nessa reunião de trabalho? Como que ele agiria com cada uma dessas pessoas? Como ele responderia? Como que ele faria? São perguntas que nos vão trazer respostas, principalmente se você estudar a palavra de Deus, estudar sobre a vida de Jesus, porque é estudando que a gente aprende. E Paulo, lá em Filipenses 21:11, ele faz assim um resumo útil de como Jesus era e como devemos imitá-lo. Lá fala assim, portanto, ele fala aos Filipenses, portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente seus próprios interesses, mas também dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo. Lembra lá da pesquisa que eu falei, que as pessoas que mais ficavam felizes eram aquelas que se importavam com os outros? Ó, que lindo aqui, falando em Filipenses. E aí ele falando assim, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que maravilhoso, né? Isso aqui fecha completamente. A expectativa de Paulo ali era justamente que a gente modelasse Cristo, porque modelando Cristo não tem erro, porque ele é a pessoa perfeita para a gente modelar. Então, não fique batendo a cabeça, procurando de um lado para o outro quem vai modelar, quem não vai. E mais interessante, porque quando eu fui fazer uma pesquisa sobre o temperamento, sobre o caráter de Jesus, eu achei algo. Há um tempo atrás eu já tinha visto algo sobre esse assunto, só que eu já tinha esquecido completamente. E me deparei dessa vez com isso e até imprimi para eu vir falar. Isso aqui serve até mesmo para pessoas que não acreditam em Deus, porque o que eu vou falar agora é algo totalmente de um estudo de psicologia, psiquiatria, e eu achei assim tão lindo que eu quis trazer para complementar essa mensagem. Aqui foi um estudo de um psiquiatra muito famoso, Augusto Cury. Ele era ateu, e ele começou a estudar a vida, a personalidade, a inteligência de Cristo. Eu digo ele era, porque hoje ele se professa cristão. E ele se professou cristão como cristão,
depois de estudar a vida de Jesus e tentar entender, como eu falei, num estudo que não inclui a parte religiosa de Jesus, apenas estudando a personalidade, estudando o jeito dele de ser, e aí ele chegou à conclusão que não pode existir uma pessoa com tanto equilíbrio e não ser Deus. Então, eu achei muito interessante trazer esse relato aqui para a gente perceber que aqui eu vim falando com base na Bíblia, com base nos versículos, nas características que aqui a Bíblia apresenta, com citações e tudo, trazendo para o lado espiritual, mas também para o lado prático da vida em todas as áreas. Mas aqui é algo à parte, que vai nos trazer ainda mais alegria de entender que não tem erro se a gente modelar Jesus. E aí aqui vem falando que ele estudou a vida, a personalidade, a inteligência de Cristo durante bastante anos. Dos seus estudos e investigações resultaram 5 livros, nos quais ele analisa a inteligência e a personalidade única e extraordinária de Jesus Cristo. Trata-se de uma análise psicológica, científica e não teológica religiosa. Muitas pessoas das mais diversas áreas já leram e ficaram fascinadas e positivamente impressionadas com as características da personalidade e inteligência de Cristo reveladas por essas análises. As reações foram muito animadoras, né? Como o próprio psiquiatra descreve no primeiro livro da série, o mestre dos mestres, né? O título que ele deu. E aqui ele fala que muitas escolas têm recomendado a professores a leitura e têm até adotado as disciplinas de psicologia, com o objetivo dos alunos expandir as funções mais importantes na inteligência. Psicólogos têm utilizado, estimulado seus pacientes a lê-lo com o objetivo de ajudá-los a prevenir depressão, ansiedade, estresse, sabe? Aí ele vem falando do quão importante foi esse estudo, essa análise psicológica e científica de Jesus e o quanto tem ajudado as pessoas. E aí ele vem humildemente afirmando que todas essas reações não eram mérito deles, mas do personagem central estudado. Investigar a inteligência de Cristo realmente abre as janelas das nossas mentes, expande o prazer de viver e estimula a sabedoria. Aí ele vem falando aqui, fazendo um resumo das características das características fundamentais da personalidade e inteligência de Cristo. São 32 tópicos aqui, que é um resumo. Então vamos lá. Protegia sua emoção diante dos focos de tensão. Filtrava os estímulos estressantes. Não fazia da sua memória uma lata de lixo das misérias existenciais, ou seja, não ficava ali colecionando tristeza, mágoa, sabe? Não gravitava em torno das ofensas e rejeições sociais, ou seja, aconteceu que dali, ele já deixava que dali para trás, porque aquilo não o definia, né? Ele sabia quem ele era e qual era a missão dele. Pensava antes de reagir, ou seja, não era impulsivo, não reagia, né? Ele agia após uma atitude, pensava e agia, porque o reagir é no impulso. Ele pensava antes de agir, era convicto no que pensava e gentil na maneira de expor seus pensamentos. A gente pode falar tudo que pensa de maneira gentil. Eu ensino isso para minha filha mais nova, ela tem um temperamento forte, explosivo, e aí quando ela fala às vezes com um tom muito imponente, eu falo bem assim, por que você está falando dessa forma? Você pode falar tudo que você falou de uma forma mais tranquila, com calma. Você não precisa falar dessa forma para eu te entender. Aí muitas das vezes eu reformulo o que ela falou, falando de forma calma, ensinando ela que ela pode falar de maneira gentil. Transferia a responsabilidade de crer nas suas palavras e segui-los aos próprios ouvintes, ou seja, ele não queria empurrar de goela abaixo. Ele falava quem ele era, que aqui ele veio. E a responsabilidade de querer acreditar ou não era da pessoa, a pessoa escolhia o que ela queria fazer. Vivia a arte do perdão, podia retomar o diálogo a qualquer momento com as pessoas que o frustravam. Ou seja, retomar o diálogo, porque às vezes a pessoa fala alguma coisa que a gente não gostou, pronto, estou de mal, não quero mais olhar para sua cara. Jesus não agia dessa forma. Ele retomava o diálogo quando fosse necessário com as pessoas que o frustravam. Era um investidor em sabedoria diante dos invernos da vida. Fazia das suas dores uma poesia. Não fugia dos seus sofrimentos, mas o enfrentava com lucidez e dignidade. Por exemplo, quando ele falou, Senhor, se possível for, passa de mim, se cale-se. Aí, rapidamente falava, mas contudo,
faça a tua vontade, não a minha. Porque ele sabia que aquela era a vontade do Pai. E por mais doloroso que era necessário. Quanto mais sofria, mais alto sonhava. Ele sabia o que estava por vir. Não reclamava nem murmurava. Supervalorizava o que tinha e não o que não tinha. Às vezes a gente fica, né, na ansiedade de conquistar aqui algo e a gente fica, esquece de dar valor ao que a gente tem, né? E muita gente querendo aquilo que a gente tem e não tem. Ele valorizava, supervalorizava o que tinha. Geria com liberdade os seus pensamentos. As ideias negativas não tinham lugar na sua mente. Era um agente modificador da sua história e não vítima dela. Não sofria por antecipação. Ou seja, não tinha ansiedade, gente. Ele não sofria por antecipação. Rompia todo o cárcere intelectual. Era flexível, solidário e compreensível. Brilhava no seu raciocínio, pois abria janelas da sua memória e pensava em todas as possibilidades. Contemplava o belo nos pequenos eventos da vida. Não gravitava em torno da fama e jamais perdia o contato com as coisas simples. Ou seja, o equilíbrio. Lembra que lá atrás eu falei quem você vai se tornar depois que você alcançar aquilo que você quer alcançar financeiramente falando? Aqui eu vou fazer uma paradinha para eu contar um exemplo muito claro que eu tive, e o exemplo foi ao contrário, porque o último emprego que eu tive foi de bancária, mas antes disso eu trabalhava num estacionamento de banco. E na época eu fui estudar, fui me capacitar para alcançar algo maior. Fui fazer faculdade e consegui, de trabalhar no estacionamento por 9 anos, consegui um cargo dentro do banco, fui trabalhar como bancária. Então, por isso que eu falo, que a gente deve sim se preparar, estudar, mas a gente não esquecer de pedir direcionamento a Deus. Tudo aquilo que for para ser nosso, vai ser. E eu lembro que na época que eu trabalhava no estacionamento, e eu trabalhei em estacionamento de vários bancos, lá na Grande Vitória, Espírito Santo. E em um dos bancos que eu trabalhei, dentro do estacionamento tinha vagas que eram disponíveis, gratuitas, para os gerentes do banco. O restante dos funcionários pagavam e os clientes que entravam no estacionamento pagavam, era uma empresa terceirizada. E eu lembro que tinha um gerente muito imponente, muito assim, sabe, nariz em pé, ele entrava no estacionamento, tinha os gerentes que eram pessoas admiráveis, gentis, passava, parava, dava bom dia pra gente, estacionava e ia trabalhar. Ele passava com o carro a 1000, ele nem pra cara da gente olhava. E teve um momento de eu precisar ir lá dentro para resolver qualquer coisa. Eu lembro dele tratar a gente sempre com um ar de muita superioridade, sabe? Nariz em pé mesmo, tipo assim, eu sou superior a você, mais ou menos por aí. E um dia aconteceu um fato que teve um assalto no banco e de alguma forma ele foi responsabilizado por negligência, algo do tipo, não lembro bem, e foi mandado embora. Perdeu o cargo alto que ele tinha. E quando pensam que não, semanas depois dele ter perdido o cargo, e é notícia que corre, né? O povo adora fofoca, fulano foi mandado embora, aconteceu isso, aconteceu aquilo. As notícias correm. De repente, tava lá ele dentro do estacionamento, barbudo. Assim, a imagem um pouco desleixada, você via claramente que ele estava meio deprimido. E ao ponto dele chegar, conversar com a gente, ele sentou assim na cabine, no chão assim. Ele estava aguardando alguém chegar e tal, ele ainda estava indo em processo de acerto com o banco, alguma coisa do tipo. E ele ali parecia outra pessoa totalmente humilde que a gente ficou de cara. Falou bem assim, como assim? Ele era tão arrogante, tão coisa, e de repente ele está aqui como uma pessoa humilde, de repente se transformou numa pessoa humilde, agora está conversando com a gente como se fosse um de nós. E assim, foi algo assim que me chocou bastante de perceber, né, que ele num cargo tão elevado e de repente caiu daquele cargo e ele estava ali agora numa posição que não precisava ser dessa forma, porque a humildade é algo que não tem a ver com ter posses ou não, tem a ver com o ser, com sua forma de ser. E ele estava perdido. Então, hoje analisando, porque me veio essa lembrança ontem quando eu estava pensando sobre a mensagem, quem sabe Deus não permitiu por causa da salvação que Deus tem para ele, porque ele estava se perdendo na fama, no posto elevado, e aí agora, com a queda do posto, de repente ele se volta
pro que realmente importa na vida, que são as pessoas, que é a forma de você ser. Então, aqui, quando eu li aqui sobre contemplava o belo nos pequenos eventos da vida, não gravitava em torno da fama, foi essa a leitura. Não gravitava em torno da fama e jamais perdia o contato com as coisas simples. Que a gente não venha perder o contato com as coisas simples. E se Deus nos abençoar e nos prosperar, que a gente sempre tenha o mesmo coração. Eu lembro que quando eu consegui passar na seleção para conquistar esse cargo no banco, eu passei a ganhar bem mais do que eu ganhava. Era coisa de 5 vezes mais. E eu galguei, estudei, fui me capacitar para alcançar esse cargo. Eu lembro que a primeira oração que eu fiz foi essa. Pai, não me deixe eu me perder. Não me deixe nunca eu me achar melhor por estar numa posição melhor. Não me deixe. Essa foi minha primeira preocupação. Porque eu entendia que é muito fácil se perder quando a gente não tem os olhos concentrados em Cristo. Em Cristo. Me emocionei. Mas é assim que nós devemos ser. E seguindo aqui, Jesus vivia cada minuto da vida com intensidade. Não havia nele sombra de tédio, rotina e angústia existencial. Ele sabia quem ele era. E nós devemos saber. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para viver aqui uma vida dependente dele. Dependente dele, sendo guiado pelo Espírito Santo. Uma vida de intimidade, de relacionamento. Não é a gente procurar ele só quando precisa, ele quer ter relacionamentos, tá? Com a gente o tempo todo. É para isso que nós vivemos aqui. Assim como Jesus, que refletiu o Pai, que a gente também deve refletir. Ele era sociável, agradável, relaxante. Estar ao seu lado era uma aventura contagiante e estimulante. Vivia a arte da autenticidade. Sabia compartilhar os seus sentimentos e falar de si mesmo. Vivia a arte da motivação. Conseguia erguer os olhos e ver as flores antes que as sementes tivessem brotados, antes do cair das primeiras chuvas. Não esperava muito das pessoas que o rodeavam, nem das mais íntimas, embora se doasse intensamente por elas. Tinha enorme paciência para ensinar e não vivia em função dos erros dos seus discípulos. Nunca desistia de ninguém, embora as pessoas pudessem desistir dele. Tinha enorme capacidade para encorajá-las, ainda que fosse com um olhar. Usava os erros como adubo da maturidade e não como objeto de punição. Sabia estimular suas inteligências e conduzi-las a pensar em outras possibilidades. Conseguia ouvir o que as palavras não diziam e ver o que as imagens não revelavam. A ninguém considerava seu inimigo, embora alguns os considerassem uma ameaça à sociedade. Conseguia amar com um amor incondicional, um amor que ultrapassava a lógica do retorno. Então aqui eu finalizo esse vídeo. Foi o maior vídeo que eu fiz aqui pro canal e eu acho que eu passaria o dia inteiro aqui falando dele, do porquê modelar Jesus, do porquê a gente entender que ele é o único que foi perfeito e é o único que a gente não precisa se preocupar em ver em qual área que a gente vai modelar. A gente pode modelá-lo em todas as áreas da vida e a gente vai ter sucesso, não só na nossa vida terrena, como pessoa, nos nossos relacionamentos interpessoais em todas as áreas da vida, mas também na nossa vida espiritual, onde, ao seguir os passos de Cristo, a gente literalmente também irá alcançar a salvação e irá um dia estar ao lado dele reinando nas regiões celestiais. Então, essa é a mensagem de hoje. Eu espero que tenha falado poderosamente ao seu coração e desejo um ótimo fim de semana e até a próxima. Tchau, tchau.